E se eu te dissesse que a Porsche construiu um carro que nada, ou que você poderia comprar um 404 tão pequeno que faz um carrinho de golfe parecer um monster truck? Não estamos falando de brinquedos, estamos falando de máquinas off-road reais, tão pequenas que desafiam a lógica. Hoje vamos explorar o mundo das micromáquinas e suas capacidades impossíveis. Estas são as menores off-roaders que você nunca soube que existiam. E acredite, ao final disso, você vai questionar a própria definição de resistente. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 13. FV's Ranger, 1966. O mini explorador italiano. FV's Ranger é, sem dúvida, um dos veículos mais excêntricos e pouco conhecidos da história automotiva italiana. Para muitos, a Ferrari evoca imagens de carros esportivos luxuosos, motores V12 rugindo e designs que desafiam o tempo. Mas em 1966, a Ferrari, de forma inesperada, tocou um território completamente diferente, o mundo dos veículos utilitários ultracompactos, com o FV's Ranger, também conhecido como Ferrari Vehicle Speciale Ranger. Apenas cerca de 600 unidades foram produzidas, tornando cada uma delas uma raridade absoluta nos dias de hoje. O nascimento do Ranger foi fruto de um período experimental na indústria italiana do pós-guerra. Marcas como Fiat e Ferrari, apesar de terem perfis completamente distintos, se encontraram em uma colaboração improvável. A engenharia de precisão esportiva da Ferrari, aplicada a um veículo utilitário leve, projetado para enfrentar terrenos acidentados e realizar tarefas práticas sem perder estilo. Não espere um motor V12 explosivo. O Ranger foi movido por um motor Fiat de 2 cilindros, 499C, o mesmo tipo encontrado no diminuto Fiat 500, gerando modestos 18 cavalos de potência. Mas a magia do Ranger não estava na força bruta, estava na eficiência, leveza e engenhosidade. O chassi e a suspensão vieram do Fiat 600, mas foram cuidadosamente adaptados para suportar o uso fora de estrada. A suspensão era totalmente independente nos 4 cantos, algo surpreendente para a época e essencial para permitir que o Ranger superasse obstáculos que veículos muito maiores simplesmente não conseguiam. A altura em relação ao solo, combinada com pneus robustos, transformava essa micromáquina em uma verdadeira cabra montanhosa em miniatura, capaz de atravessar terrenos agrícolas, trilhas estreitas e até terrenos pedregosos, com uma facilidade inesperada. Visualmente, o Ranger era minimalista, mas cativante. A carroceria era quase desnuda, com linhas simples e funcionais. O para-brisa dobrável podia ser recolhido, oferecendo uma sensação de liberdade e aventura raramente vista em veículos utilitários. Apesar de medir menos de 3 metros de comprimento, o Ranger conseguia acomodar 4 passageiros, embora o espaço fosse apertado. Essa compactação não prejudicava sua funcionalidade. Pelo contrário, permitia que ele se movimentasse em locais estreitos, típicos de fazendas e trilhas rurais italianas, onde caminhões maiores não teriam chance. O conceito de veículo faz tudo era explícito no design. Agricultores podiam transportar pequenas cargas, aventureiros podiam explorar terrenos acidentados e entusiastas de luxo poderiam simplesmente ter um mini veículo divertido e exótico para se locomover dentro de propriedades ou participar de eventos automotivos. A leveza extrema combinada com a baixa potência do motor fazia com que o Ranger fosse surpreendentemente ágil. Cada cavalo de potência era otimizado. O motor pequeno, pesando menos de 100 kg, impulsionava uma. Número 12. Mini Willys Jeep 4x4, o herdeiro compacto dos campos de batalha. O Willys Jeep é, sem dúvida, um ícone automotivo global. Nascido em 1941 para atender às exigências da Segunda Guerra Mundial, o Jeep original revolucionou a mobilidade militar, permitindo que soldados atravessassem terrenos impossíveis, com confiabilidade quase sobrenatural. Suas linhas quadradas, a tração nas 4 rodas e o motor robusto criaram um legado que se estenderia por décadas, culminando no que hoje conhecemos como SUVs. Mas, enquanto o Jeep se tornava um símbolo de força e resistência, engenheiros e entusiastas começaram a imaginar: e se pudéssemos pegar toda essa magia em uma versão em miniatura, capaz de ser divertida, prática e ainda funcional? Assim nasceram os Mini Jeeps 4x4, verdadeiras réplicas em escala do lendário Willys. Não se deixe enganar pelo tamanho compacto. Esses mini veículos não são meros brinquedos para crianças. Embora algumas versões de entrada possam ser encontradas em parques de diversões ou como veículos elétricos para lazer, a verdadeira essência do Mini Jeep é mecânica genuína, torque real e funcionalidade completa de off-road. Diferentes empresas ao redor do mundo começaram a desenvolver kits de DIY, faça você mesmo, permitindo que aficionados construíssem seu próprio micro Jeep com motor de combustão interna, transmissão manual ou automática, e todos os elementos essenciais de tração que tornaram o original famoso. A escala reduzida é quase cômica à primeira vista. Imagine um Jeep clássico, quadrado e resistente, com cerca de metade ou até 1/3 do tamanho do original. Mas, sob essa carroceria miniatura, as soluções de engenharia são surpreendentemente complexas. Muitos desses mini Jeeps são equipados com motores de 125C a 150cc, geralmente motores de 4 tempos retirados de ATVs.
proporcionando potência suficiente para transportar passageiros adultos ou pequenas cargas sem perder estabilidade. Alguns modelos ainda possuem partida elétrica, embreagem centrífuga e sistemas de ignição confiáveis, tornando-os completamente operacionais em condições severas. O verdadeiro destaque desses microjeeps é a tração nas 4 rodas funcional, diferenciais bloqueáveis, engrenagens de baixa e alta velocidade e transmissões robustas permitem que esses mini-veículos subam em costas íngremes, atravessem lama profunda e enfrentem terrenos acidentados com surpreendente facilidade. Pneus de perfil agressivo proporcionam aderência em solo solto ou pedras, enquanto suspensões independentes absorvem impactos de irregularidades e mantêm a estabilidade, mesmo em curvas apertadas ou superfícies irregulares. Um mini Jeep bem construído pode, de fato, replicar muitas das capacidades off-road do original, mas em proporções mais seguras e compactas. Historicamente, o conceito de miniaturizar o Jeep surgiu nos anos 1960 e 1970, quando a cultura automotiva começou a valorizar diversão, aventura e personalização extrema. Entusiastas de todo o mundo. Número 11. Mini Jeeps e o Rubicon Trail. Pequenos gigantes, fora de estrada. Quando você vê um mini Willys Jeep em escala reduzida, a primeira reação muitas vezes é "Ah, que fofo!". Mas assim que você olha mais de perto, percebe que esses pequenos veículos não são brinquedos. São verdadeiros heróis compactos do off-road. Imagine-se enfrentando o famoso Rubicon Trail, uma trilha lendária na Califórnia conhecida por suas rochas enormes, declives acentuados, lama escorregadia e trechos quase impossíveis de atravessar. Equipados corretamente, esses mini Jeeps são capazes de enfrentar esses desafios, mostrando que tamanho não é sinônimo de capacidade. Apesar da escala reduzida, eles mantêm muitas das características que fizeram o Willys original famoso: 3 marchas robustas, diferencial bloqueável, tração integral e uma suspensão capaz de absorver impactos consideráveis. Motor de 4 tempos, geralmente de 125 a 150 fornece torque suficiente para subir pedras em costas e atravessar lama profunda. Pneus de perfil agressivo, muitas vezes maiores que o que parece proporcional ao corpo, garantem aderência em solos soltos, enquanto amortecedores ajustáveis mantêm o conforto relativo do piloto, o que, dado o tamanho compacto, já é um luxo. A utilidade desses mini Jeeps vai muito além do lazer. Muitos proprietários em fazendas, ranchos e propriedades rurais dependem deles para patrulhar terrenos grandes, transportar pequenas cargas, verificar cercas ou levar equipamentos de um ponto a outro. Eles se comportam como pequenos UTVs, Utility Task Vehicles, mas com o charme e a personalidade do Willys original. Diferente de veículos utilitários modernos, o mini Jeep combina história, nostalgia e capacidade prática em um pacote que pode ser operado por praticamente qualquer adulto, sem necessidade de licença complexa. Essa dualidade é fascinante. Eles são ao mesmo tempo novidade e ferramenta séria, entretenimento e utilidade, capturando a essência do espírito off-road em miniatura. Cada mini Jeep é, em certo sentido, um exercício de engenharia prática. O equilíbrio do centro de gravidade, a distribuição de torque, a relação peso-potência e a geometria da suspensão devem ser afinados para que a máquina funcione de forma estável, mesmo em terrenos traiçoeiros. É exatamente esse design meticuloso que permite que veículos tão pequenos escalem trilhas que parecem impossíveis à primeira vista. Historicamente, o conceito de mini Jeeps se originou nos anos 1960 e 1970, quando o mercado automotivo começou a valorizar, recriar a experiência militar em escala reduzida, sem perder a autenticidade. Isso levou a uma variedade impressionante de versões, réplicas elétricas para parques de lazer, modelos a gasolina para trilhas de recreação e kits DIY, altamente técnicos para entusiastas de engenharia. Algumas versões possuem pequenas alavancas que imitam os controles de marchas militares, freios mecânicos funcionais e até pequenos guinchos, permitindo que o mini-veículo número 10, o Type 597, também chamado de Jagdwagon ou Hunter Car. Este foi a resposta da Porsche a um contrato militar alemão que pedia um veículo leve todo-terreno no estilo Jeep. E como era de se esperar da Porsche, eles não só cumpriram o pedido, como superaram as expectativas de forma brilhante. O 597 era uma maravilha. Tinha uma carroceria monobloco de aço selada, o que significa que, sim, ele podia flutuar sem modificações. Você podia literalmente dirigi-lo direto de uma margem de rio, e o escapamento alto e as entradas de ar do motor mantinham tudo seguro. Era movido por um motor plano de 4 cilindros refrigerado a ar de 1,5 L, montado na traseira, derivado do Porsche 356. Isso dava ao veículo de 2.300 kg uma velocidade máxima de mais de 96 km/h em terra. Mas a verdadeira magia estava na transmissão. Ele tinha um câmbio manual de 5 marchas com tração nas 4 rodas selecionável on the fly, tornando um dos primeiros veículos Porsche com AWD. Apesar de seu desempenho incrível, podia subir inclinações de até 65%. O Jagdwagen acabou perdendo o contrato militar para o DKW Munga, principalmente porque era complexo demais e caro de produzir. A Porsche construiu apenas 71 unidades, incluindo protótipos
protótipos. Não era apenas um off-roader, era um 404 esportivo disfarçado, capaz de nadar. Ele continua sendo uma das notas de rodapé mais raras e fascinantes da história da empresa, um verdadeiro testemunho da engenharia da Porsche e um pequeno off-roader décadas à frente de seu tempo. Agora vamos ao mundo dos veículos elétricos ultra-econômicos. Você talvez já tenha visto este na internet. Número 9, o Changli. Anunciado como o carro mais barato do mundo, você pode comprá-lo em um marketplace online e recebê-lo em uma caixa por apenas $20,000 aos $400. É um veículo elétrico totalmente fechado, tecnicamente classificado como NEV, Neighborhood Electric Vehicle, não um carro legalizado para ruas. Com velocidade máxima de cerca de 40 km/h, ele é feito para pequenas viagens em vilarejos ou comunidades de aposentados. Então, o que ele está fazendo em um vídeo de off-road? Bem, na sua forma original, ele não é nada off-road. Sua tração traseira tem pneus de rua minúsculos e suspensão mínima, mas seu preço baixíssimo e construção simples fizeram dele o herói improvável da comunidade DIY e de construtores. O Changli se tornou a tela em branco definitiva para modificações off-road insanas. Proprietários ao redor do mundo compram esses EVs minúsculos e imediatamente os desmontam, transformando-os em micromáquinas absurdas. Eles levantam a suspensão, soldam estruturas customizadas e, mais importante, adicionam tração nas 4 rodas. Pessoas substituem eixos por eixos sólidos de ATVs, instalam motores elétricos potentes e colocam pneus enormes para lama, às vezes maiores que o próprio carro. Esses monstros Chang modificados são hilários, capazes e completamente únicos. Representam o espírito do off-road em sua forma mais criativa e acessível. Não é uma máquina que você compra para off-road, é uma máquina que você transforma em off-roader, um verdadeiro Titan minúsculo, apenas pela força da imaginação, provando que você não precisa de um orçamento de 6 dígitos para criar algo que conquiste trilhas. Em 1963, o cenário automotivo do Japão mudou para sempre com este pequeno caminhão. Número 8. Este é o Honda T360 e ocupa um lugar especial na história. Não foi apenas o primeiro automóvel de produção da Honda. Ele também é o pai de toda a categoria de K-Trucks no Japão. Veículos K, ou carros leves, são uma classe específica de veículos restrita em tamanho e cilindrada, para receber benefícios fiscais e de seguro. O T360 foi projetado para ser o tratorzinho definitivo, pequeno, mas poderoso, perfeito para as ruas estreitas e fazendas rurais do Japão do pós-guerra. O que tornava o T360 tão revolucionário era seu motor. Em vez de um motor utilitário comum, a Honda colocou um motor de 4 cilindros DOHC de 356 cc, basicamente um motor de motocicleta ajustado para desempenho. Ele girava a impressionantes 8.500 RPM e produzia 30 cavalos de potência, tornando-se o motor mais potente de sua categoria com folga. Era um caminhão de trabalho minúsculo com alma de carro esportivo. E embora o modelo padrão tivesse tração traseira, a Honda rapidamente percebeu as necessidades de seus clientes rurais e ofereceu, adivinhe, uma versão com tração nas 4 rodas. Número 7. Número 4. Suzuki T360 4x4, o microcaminhão que mudou tudo. No início dos anos 1960, o Japão estava se recuperando de décadas de guerra e reconstrução, e as pequenas empresas e agricultores precisavam de soluções de transporte que fossem eficientes, versáteis e acessíveis. Surgiu então o Suzuki T360 4x4, um caminhão ultraleve que parecia pequeno demais para carregar qualquer coisa, mas que, em realidade, redefiniu o conceito de veículo utilitário compacto. O T360 pesava apenas cerca de 45 kg por metro cúbico de estrutura leve, mas a engenharia que o sustentava era extremamente robusta. Construído com uma carroceria metálica resistente, o T360 combinava durabilidade e economia de peso como nenhum outro veículo da época. Cada solda, cada eixo e cada braço da suspensão foi otimizado para permitir que o caminhão enfrentasse terrenos lamacentos, trilhas estreitas e até mesmo pequenos cursos de água, mantendo sempre tração e estabilidade. O destaque do T360 era, sem dúvida, a tração integral 4x4, algo incomum em veículos dessa faixa de tamanho nos anos 1960. Para um agricultor em uma encosta íngreme ou um entregador em uma rua coberta de neve, essa tração significava a diferença entre conseguir completar uma entrega ou ficar atolado. Diferente dos veículos maiores que precisavam de potência bruta para enfrentar obstáculos, o T360 usava geometria de chassi, distribuição de peso e suspensão independente para maximizar a aderência com muito menos energia. Cada roda podia adaptar-se parcialmente às irregularidades do terreno, mantendo contato constante
constante com o solo e garantindo controle preciso mesmo em superfícies escorregadias. O motor, embora pequeno, era um verdadeiro prodígio de engenharia. Um bicilíndrico de 360 cc, refrigerado a ar, projetado para trabalhar com eficiência, mesmo carregando cargas de até 350 kg na caçamba. A combinação de baixo peso e torque constante permitia acelerações surpreendentemente boas para um microcaminhão. O câmbio manual de 4 marchas, com marchas reduzidas para terrenos difíceis, permitia ao motorista enfrentar inclinações íngremes e terrenos instáveis sem esforço excessivo, mantendo sempre o controle total do veículo. Visualmente, o T360 não era impressionante à primeira vista. Suas linhas simples e compactas escondiam uma engenharia incrivelmente sofisticada. A cabine mínima oferecia espaço para um motorista e, eventualmente, algum equipamento leve, mas cada detalhe era funcional. O painel continha apenas os instrumentos essenciais, com alavancas e pedais posicionados para máxima ergonomia, permitindo longos dias de trabalho sem fadiga extrema. O capô curto facilitava a manutenção diária, e o acesso rápido ao motor significava que pequenos ajustes podiam ser feitos diretamente no campo, uma necessidade em regiões rurais, onde oficinas eram escassas. O T360 4x4 estabeleceu um padrão que inspiraria toda uma geração de microcaminhões japoneses, como o Suzuki Carry, Daihatsu Hijet e outros K-Trucks. Número 6. Mini Dumper rastreado, o herói silencioso do canteiro de obras. O mini dumper rastreado pode parecer um simples carrinho de mão motorizado à primeira vista, mas não se engane, ele é uma verdadeira maravilha da engenharia off-road em miniatura. Criado para enfrentar os terrenos mais difíceis que qualquer veículo convencional jamais ousaria atravessar, o mini dumper combina potência, estabilidade e adaptabilidade em um pacote incrivelmente compacto. Se você já viu vídeos de canteiros de obras japoneses ou quintais europeus estreitos, provavelmente já cruzou com esses pequenos monstros, mas nem imaginava a complexidade por trás de sua simplicidade aparente. A principal característica que diferencia o mini dumper de qualquer carrinho de mão motorizado comum é o sistema de esteiras. Em vez de rodas que afundam na lama ou escorregam na neve, o mini dumper usa esteiras de borracha de alta aderência, semelhantes às usadas em bulldozers ou tanques militares. Essas esteiras têm múltiplas funções, distribuem o peso do veículo sobre uma área maior, reduzem a pressão no solo e garantem tração máxima em qualquer superfície. Isso significa que o mini dumper pode se mover com confiança sobre lama mole, areia solta, neve profunda ou até mesmo em costas rochosas, mantendo estabilidade, onde outros veículos ficariam imediatamente atolados. O motor do mini dumper é outro ponto impressionante. Apesar do tamanho compacto, ele geralmente utiliza motores a gasolina ou diesel de alto torque, projetados para fornecer força constante e confiável, mesmo sob carga máxima. A propulsão é pensada para trabalho pesado. O motor entrega torque suficiente para movimentar não apenas o veículo, mas também a carga completa da caçamba, que pode variar de 225 kg a incríveis 900 kg, dependendo do modelo. Essa força, combinada com as esteiras, transforma o mini dumper em uma verdadeira máquina de transporte off-road em miniatura. O design do operador é igualmente engenhoso. Muitos modelos permitem que o trabalhador fique em pé atrás do veículo, controlando-o por meio de alavancas ergonômicas, enquanto alguns modelos maiores oferecem pequenas plataformas para transporte adicional de ferramentas ou materiais leves. A caçamba hidráulica ou manual na frente, a origem do termo dumper, é projetada para despejar a carga com precisão e segurança, permitindo que o operador descarregue materiais pesados sem esforço físico excessivo. Cada detalhe é pensado para máxima eficiência em espaços apertados. A largura é cuidadosamente limitada para passar por portões padrão, enquanto o comprimento e a altura são otimizados para manobras em locais estreitos. Além disso, o mini dumper rastreado é incrivelmente versátil. Ele é usado em jardinagem profissional, agricultura, construção civil, mineração em pequena escala e manutenção de terrenos difíceis, como em costas íngremes ou trilhas acidentadas. Alguns modelos possuem sistemas adicionais, como caçambas basculantes ajustáveis. Esteiras. Número 5. O Suzuki Carry é seu filho mais famoso e duradouro. Lançado em 1961, o Carry passou por 12 gerações e se tornou um ícone global da micromobilidade. Você encontra essas vans e caminhões minúsculos, desde as movimentadas ruas de Tóquio até vilarejos remotos nos Andes. Eles são a definição de pequeno mais poderoso. Mas não estamos aqui para falar do modelo padrão de entrega 2WD. Estamos aqui pelo seu alter ego off-road, escalador de montanhas e mestre da lama, o Suzuki Carry 4x4. O Carry WD, simplesmente, é um dos veículos off-road mais capazes e práticos já vendidos, independentemente do tamanho. Por ser um veículo da classe K, ele é incrivelmente leve. Isso, combinado com sua distância entre eixos curta e carroceria estreita, permite que ele vá a lugares que caminhões de tamanho normal só sonham. Pode navegar por trilhas densas, passar entre formações rochosas apertadas e atravessar pontes estreitas. Mas seu grande trunfo é a transmissão. Os modelos modernos 4x4 vêm com sistema selecionável pelo motorista, marchas alta e baixa, e até diferencial traseiro bloqueável. Isso é hardware sério de off-road. Um diferencial bloqueado força ambas
ambas as rodas traseiras a girarem na mesma velocidade, garantindo tração verdadeira e implacável nas piores condições. Proprietários do mundo todo levantam a suspensão, colocam pneus off-road exagerados e transformam o Carry 4x4 em mini monster trucks, que são ao mesmo tempo adoráveis e incrivelmente capazes. O Suzuki Carry 4x4 não é apenas um veículo, é uma ferramenta, um parceiro e um passaporte para os lugares mais inacessíveis. É possivelmente o off-roader minúsculo mais versátil do mundo. Agora chegamos a uma verdadeira lenda. Número 4. O Steyr Haflinger. Se você fosse projetar um veículo baseado em uma cabra montanhosa, seria exatamente isso. Construído na Áustria entre 1959 e 1974, o Haflinger era um veículo leve todo-terreno, projetado para uso militar e utilitário nos traiçoeiros Alpes austríacos. Ele é nomeado em homenagem ao cavalo Haflinger, uma raça pequena, resistente e de patas firmes. O nome é perfeito porque este veículo é possivelmente o off-roader mais capaz, peso por peso, já criado. Sua magia vem de duas características-chave. Primeiro, pesa quase nada, apenas 600 quilos. Dá para praticamente levantá-lo no colo. Segundo, e mais importante, ele possui eixos portal. Essa é uma tecnologia geralmente encontrada apenas em caminhões extremos off-road, como o Mercedes Unimog. Eixos portal significam que o tubo do eixo fica acima do centro do cubo da roda, com um conjunto de engrenagens transferindo a potência para a roda. Isso dá ao pequeno Haflinger uma altura livre do solo absurdamente alta. Ele também possui suspensão independente nas 4 rodas e diferenciais bloqueáveis dianteiro e traseiro. Essa combinação é imparável. O Haflinger consegue escalar terrenos que fariam um Jeep Wrangler moderno suar. É movido por um pequeno motor a ar de 2 cilindros na traseira, mas sua relação de marchas é tão baixa e sua aderência tão intensa que ele simplesmente não se importa. Ele sobe rochas, atravessa neve e rios. É uma obra-prima da engenharia minimalista, um veículo onde cada componente é projetado para uma única coisa: supremacia off-road. É o veículo original, vai a qualquer lugar e permanece um ícone para os apaixonados por trilhas. O que você obtém quando cruza um ícone de praia dos anos 1960 com um jet ski moderno? Você obtém isto. Número 3. O Lazaret Amphib. O francês Ludovic Lazaret é conhecido por criar alguns dos veículos mais insanos da Terra, de motos voadoras a quadriciclos V8, e esta é sua visão para o pequeno off-roader. É uma reimaginação moderna e anfíbia do clássico Mini Moke, um pequeno veículo utilitário sem portas baseado no Mini original. Mas a versão de Lazaret tem um segredo impressionante. Em terra, é um bug minúsculo e divertido para qualquer terreno. Ele é movido por um motor monocilíndrico de 400 cc, que pode parecer pouco, mas em um veículo tão pequeno e leve, é mais que suficiente para uma condução divertida em trilhas e praias. Possui um robusto sistema 4x4, garantindo a aderência necessária para sair de situações arenosas. A carroceria é de alumínio, mantendo o veículo leve e resistente à corrosão. É a máquina perfeita para um dia na praia, mas quando chega a água, ele não para. Com um simples acionamento, o Lazaret Amphib se transforma. Uma hélice se desdobra na traseira e o veículo entra direto na água. Ele usa sua hélice para propulsão, tornando-se um pequeno barco capaz de cerca de 7 nós. É uma transição perfeita, da terra para a água. Não é um protótipo militar dos anos 1950, como o Jagdwagon. Este é um veículo anfíbio moderno, estiloso e altamente funcional, que você quase consegue comprar. É a expressão máxima da diversão, um mini off-roader que se recusa a ser limitado pela linha da costa. O próximo é um pouco uma trapaça, porque não é um veículo por si só, mas sim um sistema que cria um dos off-roaders minúsculos mais insanos imagináveis. Estamos falando do número 2, Arctic Cat Quad Track. O que você vê é um Arctic Cat Prowler padrão, um UTV side-by-side, mas suas rodas foram substituídas por 4 sistemas independentes de esteiras triangulares. Isso, essencialmente, transforma um ATV altamente capaz em um mini-tanque de alta velocidade. É a solução definitiva para todos os terrenos e todas as estações. Diferente de uma motoneve comum, esse sistema de 4 esteiras oferece verdadeira capacidade off-road, mas com a área de contato e a aderência de um tanque. Cada conjunto de esteiras se articula de forma independente, permitindo que o veículo ultrapasse obstáculos enormes, neve profunda, lama espessa e rochas irregulares. A flutuabilidade que essas esteiras proporcionam é incrível, permitindo que o UTV deslize sobre neve que engoliria um humano. E não é apenas para neve. Em pântanos, desertos ou canteiros de obra lamacentos, essas esteiras oferecem tração incomparável, onde pneus apenas patinariam. O Prowler em si já é uma máquina off-road capaz, com motor potente, sistema 4x4 robusto e caçamba utilitária para transporte de cargas. Mas adicionar o sistema de esteiras o eleva a outro nível. Ele
se torna um veículo de trabalho para o ano todo, ou uma máquina de exploração extrema. É um mini off-roader que chega a lugares onde até caminhões 4x4 altamente modificados não conseguem, simplesmente porque não precisa de solo firme. Ele apenas flutua sobre tudo. É uma peça brutal, eficiente e incrível de engenharia em micromáquinas. Guardamos um dos mais estranhos para o final. Número 1. TerraJet, o off-roader anfíbio que desafia limites. O TerraJet é, à primeira vista, um nome que engana. Você espera algo rápido, talvez um jato, mas não. O TerraJet não voa. Ele foi concebido para conquistar territórios que nenhum outro veículo poderia sequer sonhar em atravessar. Desde a sua criação na década de 1970, o TerraJet se destacou como uma das máquinas off-road mais especializadas e incomuns do planeta. Um veículo que combina princípios de engenharia de tanques, hovercrafts e veículos de exploração científica em um único pacote ultra resistente. O design do TerraJet começa com sua característica mais icônica: os enormes pneus bolha de baixa pressão. Não são apenas pneus grandes, são sistemas multifuncionais. Eles atuam como suspensão, absorvendo impactos em terrenos acidentados, e como flutuadores, permitindo que o veículo flutue sobre lama profunda, pântanos ou rios rasos. A pressão extremamente baixa espalha o peso do veículo sobre uma área maior, evitando que ele afunde em superfícies moles. Em essência, cada pneu funciona como um pequeno colchão de ar, garantindo que o TerraJet possa se mover em lugares onde um caminhão ou até um veículo anfíbio convencional ficaria preso em minutos. O TerraJet é totalmente anfíbio, mas sua propulsão na água é diferente do que se vê em barcos tradicionais. Ele não possui hélices externas visíveis. Em vez disso, o movimento da água é gerado pelo giro dos próprios pneus gigantes. É um sistema engenhoso e simples, mas incrivelmente eficaz. O veículo consegue atravessar rios, lagos rasos ou pântanos, mantendo estabilidade e controle sem comprometer a tração em terra firme. O motor do TerraJet é relativamente modesto em termos de potência, 20 cavalos, mas cada cavalo é otimizado para torque extremo e durabilidade. Em vez de aceleração rápida ou velocidade de cruzeiro, o motor entrega força constante e confiável, necessária para enfrentar terrenos desafiadores, como lama pegajosa, neve profunda ou vegetação densa. A transmissão é especialmente projetada para combinar com a direção por derrapagem, inspirada em tanques militares. Para virar, você freia as rodas de um lado do veículo, permitindo que o TerraJet gire no próprio eixo, um raio de giro zero que é essencial quando você está tentando manobrar em áreas fechadas ou densamente arborizadas. Essa combinação de baixo peso, pneus gigantes e torque controlado permite que o TerraJet enfrente inclinações que fariam qualquer carro convencional desistir. Ele consegue subir encostas de até 45 Nm, algo impressionante para um veículo com rodas de borracha. Em terrenos inclinados, a aderência não vem da velocidade, mas da distribuição uniforme de pressão dos pneus e do torque controlado, tornando-o capaz de escalar morros lamacentos, colinas rochosas ou superfícies geladas sem perder estabilidade. O veículo não foi projetado para conforto ou velocidade. Sua velocidade máxima é de cerca de 32 km/h, suficiente para missões de exploração, pesquisa ou... Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!